pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas. Estamos começando mais um programa gravado aqui pelo nosso canal, Principiante Espírita. O Espiritismo em sua mais simples expressão é o nosso livro, objeto de pesquisa. O tema desta obra é o resumo do ensino dos espíritos. O subtema, função da encarnação para os espíritos. Hoje com os itens 8 e 9 desta obra, em que nós vamos examinar, antes, porém, pedindo a vocês que, por favor, nos apoiem através de uma assinatura solidária, envie perguntas, sugestões e críticas, se assim o desejar, e nos acompanhe nas redes sociais. Estou aqui com o Lauro Rodrigues, a quem o nosso cumprimento pelo encontro de hoje. Bora lá, Laurinho! Bora lá, Beto. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, bom tudo aí para todos, né? Para você que está nos assistindo agora, muito bom. É um item interessante porque, né? Havia uma ideia de doutrinas ancestrais aí, de doutrinas orientais, que o espírito ele reencarnava como meio de castigo, né? Então era a alma retrogradando, né? Em verdade, o Espiritismo vem clarear a nossa mente aí acerca disso. Então, nós já falamos anteriormente aí sobre o desenvolvimento do espírito enquanto simples e ignorante, depois o desenvolvimento do livre-arbítrio, depois sendo o mal uma escolha do espírito, ou seja, pela ignorância, pela falta do conhecimento, e agora nós vamos chegar aqui nesse ponto. Qual que é o objetivo da encarnação e da reencarnação, né, para o espírito, né, Beto? Isso mesmo, Laurinho. Então, obviamente, questões 132, 166 e seguintes estão aí presentes no nosso estudo, como sempre, né? Talvez nós não vamos a mencionar aqui fazendo a leitura, mas a gente sabe que é importante que as pessoas percebam do texto e tragam para esse resumo aqui do Kardec. Vamos então à nossa leitura do texto, Laurinho, para o encontro de hoje. No item 8 desta obra, o Espiritismo em sua mais simples expressão, no resumo do ensino dos Espíritos, Kardec escreve no item 8: para concorrer como agentes da potência divina para a obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. Pelo trabalho necessário à vida corpórea, eles aperfeiçoam sua inteligência. E por observar a lei de Deus, adquirem os méritos que devem levá-los à felicidade eterna. No item 9, a encarnação não foi, no princípio, imposta como punição ao espírito. É necessária ao seu desenvolvimento e ao cumprimento dos desígnios de Deus, e todos têm de passar por ela. Quer escolham o caminho do bem, quer o do mal. Mas aqueles que preferem o caminho do bem se aperfeiçoam mais rapidamente, levam menos tempo para atingir sua meta e atingem condições menos penosas, Lauro Rodrigues. Bom, então nós temos aí uma ideia, né? Então, claro, o Espiritismo nos ensina o quê? Então, o Espírito, o papel dele no universo, né? É dessa harmonia do universo. Então, o Espírito, ele encarna em um determinado mundo material, para o seu desenvolvimento intelecto-moral. Então, uma vez que ele encarnado no mundo, no corpo material, no corpo de carne, ele precisa, para se manter e para manter os seus, né? Ele precisa o quê? Buscar meios para isso. Meios de sobrevivência, através da alimentação, se protegendo da ação da natureza, enfim, do ataque de animais, né, das doenças. Para isso, ele busca o quê? Desenvolver a inteligência, buscando conhecimentos na natureza,
meios medicinais, na agricultura, a terra enquanto alimento, aí depois surge a indústria, o vestuário, então, né, aí a tecnologia, de modo geral, como nós estamos vendo no nosso tempo atual. Então, a gente percebe que, se nós buscarmos na história, né, a vida rústica, aquela vida dura do homem, né, do ser humano na época, e hoje a gente já vê um avanço muito grande. Só que, então, nós estamos falando de desenvolvimento no campo intelectual, para o bem-estar, para a manutenção do corpo físico, dos espíritos encarnados. E agora a gente vai observar agora o lado, então, da moral. Quando o espírito agora, nós estudamos no item anterior, sobre a questão da escolha, né, do bem e do mal. Aquele que escolhe sempre o caminho do bem, o que é o caminho do bem? Agir no bem para todos, indistintamente. Esse que observa com mais clareza toma esse cuidado, ele caminha mais depressa. Ele gera intimamente felicidade. Ao passo que, fazendo o inverso, não observando as leis de Deus, ele vai criar para si sofrimento. Mas que a encarnação, né, vai proporcionar cada vez mais ele se atentar a isso e se reconduzir no caminho do bem, buscando aí cada vez mais trilhar esse caminho. Então, a encarnação é para o espírito, o desenvolvimento intelectual para a sua manutenção da humanidade humana, física, e também para o seu desenvolvimento moral. Como desenvolvimento moral? Vivendo em sociedade, em fraternidade, em solidariedade, desenvolvendo em si o senso de justiça, o senso de bondade, que são os atributos soberanos de Deus, mas que nós, enquanto suas criaturas, nos espelhamos nele, né? Claro que sempre relativamente. Beto. Sem dúvida, Laurinho. Vamos, então, com base nisso, compartilhar algumas questões de O Livro dos Espíritos para a gente compatibilizar com esses itens 8 e 9. Primeiramente, questão 120 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pela fieira da ignorância. Criados simples e ignorantes, vão adquirir conhecimento. Uns seguem o caminho do bem, outros do mal. Por que isso acontece? Em razão de serem dotados de livre-arbítrio. Não, como a gente estudou no item passado, que é o 7, Deus não criou o mal. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Nulidade, intelecto, moral. Então, o que diferencia o ser humano do animal? Que o ser humano tem aptidão tanto para o bem quanto para o mal. O animal não pensa em fazer o mal. O animal pensa em se alimentar, pensa em caçar para atender uma necessidade física, corporal, orgânica, assim como a reprodução, entre outros. Então, a nossa aptidão como seres humanos é para o bem e para o mal. Quem pratica o mal, se torna mal, ele atuou por vontade própria. Mas na 122, Laurinha, eu falei da 121 e agora vamos para a 122. Na origem, como ainda eles não têm consciência de si mesmos, como é que eles escolhem entre o bem e o mal? Eles têm liberdade de escolher o mal? Tem um princípio em cada um, uma tendência que leva para um lado, leva para o outro? O que move? Os espíritos responderam. Kardec, livre-arbítrio, do qual a alma humana é dotada, ela se desenvolve, ela está no espírito, mas ela se desenvolve. Como? Quanto mais o espírito adquire consciência de si mesmo, essa consciência de si mesmo é via esclarecimento. É diferente da ausência de consciência que tem a vida animal, mas é para além da consciência do simples ignorante. Se a gente pudesse aqui fazer uma comparação, seria uma alma existindo num corpo humano, mas ainda numa vida sub-humana, porque ainda tem os resquícios daqueles instintos animais. A sua inteligência não suplantou ainda o instinto. O instinto está dominando, é o guia seguro, mas domina. Agora a inteligência começa a se elevar, ela começa
a ocupar esse espaço do instinto. O instinto vai, então, diminuindo, certo? Ora, nesse sentido, vai surgindo algum conhecimento e vai dando oportunidade de escolha. Mas aí é preciso saber, até na centésima, até na milésima reencarnação, já há essa consciência formada para que ele possa ter responsabilidade do ato? Segundo dissertação do Allan Kardec na Revista Espírita de 1864, ainda não. A partir dessa centésima, talvez na milésima, que aí sim ele já adquiriu um patrimônio e agora ele começa a poder ser responsabilizado proporcionalmente ao nível de conhecimento que ele tem. Uns vão mais rápido, outros vão mais lentamente, não é? Então, eles dizem assim, se houvesse qualquer causa estranha à vontade que é íntima, é faculdade, atributo do espírito, se algo diferente da faculdade desse atributo do espírito, que fosse exterior, ele diz assim, não tem livre-arbítrio. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Então, o que está provocando ele conhecer? Ele tem os sentidos humanos, reencarnou, está ocupando um corpo, construído numa engenharia que estamos longe de imaginar, a soberana inteligência que definiu, para que ele adquira o conhecimento, mas ele vai adquirindo esse conhecimento pela relação que ele vai mantendo com os objetos de conhecimento. Isso provoca nele certas influências, em mim de uma maneira, no Lauro de outras, e nas pessoas diferentes, infinitas, variáveis influências. Essas influências é uma causa externa. Mas qual que é a causa interna? A vontade dele ceder ou não. Eu quero conhecer, não quero conhecer. Eu conheci, é ruim, é bom. Ele vai ter o sentimento, ele vai ter o julgamento. Por isso que ele tem razão, vai fazer as inferências. Uns fazem de um jeito, outros de outro. Né? Aí ele vai dizer assim, essa é a grande figura da queda do homem do pecado original. A figura que é de ceder para além da necessidade humana e abusar disso. Gostou tanto que começa a abusar. Ele quer saciar e fica insaciável. Mas por que ele está insaciável? Porque de fato não é aquilo que vai saciar a vontade dele. A vontade dele, de fato, para ser saciado, estaria num outro ponto que ele não está conseguindo enxergar. Mas à medida que ele vai progredir, ele vai enxergar. E aí a gente vai para a questão 132, né, Laurinho? Qual a finalidade da encarnação? Né? A encarnação é para que o espírito se desenvolva, cumprindo o propósito divino, né? Portanto, todos têm que passar por ela, escolhendo o caminho do bem, o caminho do mal, e aí a 132 diz isso. Deus estabeleceu como lei a encarnação para que os espíritos possam partir da simplicidade e ignorância, chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Vai depender da maneira como você vai lidar com a sua relação com as influências externas e as leis imutáveis. Para chegar à perfeição não tem outro caminho. Precisa reencarnar. Ele precisa ter existência corpórea. Nisso é a expiação, ou seja, a expiação é que ele não pode decidir não reencarnar. Ele vai encarnar e pronto. Né? A encarnação tem a finalidade que é de pôr o espírito na condição de enfrentar sua parte na obra da criação. Ou seja, há propósito de Deus para nós. E aí a gente vai reencarnar para isso. Ou seja, né, a gente vai cumprir, de certo ponto de vista, essa finalidade. Aqui na Terra, cada um de nós estamos cumprindo um desígnio consciente ou conscientemente. Né? E você também faz o seu habitat, a sua casa, o seu orbe progredir junto com você. À medida que você progride intelecto moralmente, você faz com que a sua habitação progrida, né, também dessa maneira. Né? O próprio nível moral da sua habitação vai progredir à medida que você progride. Aí há 166, né, Laurinho? Que é a reencarnação.
E aquela que não atingiu a perfeição numa única encarnação, o que acontece com ela? Reencarna, volta à vida corpórea para poder se depurar. Né? Então tá ali 66 e seguintes. A finalidade é o melhoramento progressivo, ou seja, é a lei do progresso agindo por intermédio da reencarnação. Todos passam por ela? Sim, todos. E aí, finalmente, um compartilhamento que é a lei do trabalho, questões 674, 675, 676, né? A necessidade de trabalhar é uma lei da natureza? Sim, lei da natureza. Por isso é necessidade. Ou seja, aqui nós temos outro aprendizado. Tudo que é necessário para o ser humano, sua sobrevivência, isso, aquilo outro, tudo que é necessidade pertence ao campo das leis divinas, pertence ao campo das leis morais, pertence ao campo de lei, né? De lei. A gente deve entender por trabalho o quê? Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Não só aquilo que a gente chama de trabalho para oferir algum ganho, para subsistência, não. A ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho é imposto? Porque aí é a magia, se a gente pudesse usar essa expressão, né? Ou eu uso no sentido de beleza da criação, né? A beleza da criação, ela está nisso, naquelas coisas que a gente não consegue enxergar. Por que há uma lei do trabalho? Porque o trabalho vai influenciar o desenvolvimento da inteligência, que da mesma maneira influencia no desenvolvimento intelecto-moral, né? Então, é uma consequência da sua natureza corpórea. Encarnou, precisa trabalhar. Para quê? Para você desenvolver a inteligência. Ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoar essa inteligência. Sem o trabalho, ele ficaria lá na simplicidade e ignorância, né? Na infância intelectual. Eis porque o ser humano deve a sua alimentação, sua segurança, seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade, né? Então, assim, Deus dá os meios, ele colocou lá, mas nós é que temos pela inteligência ir lá e retirar o véu, que tá tudo bonitinho ali para a gente conhecer, através do desenvolvimento intelecto-moral. Ao que é de físico, franzino, ao que é de físico, franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar. Mas há sempre trabalho. Mas aí é só algumas questões que eu queria, assim, florear no nosso conhecimento, Laurinha, e passo para você. Muito bom, Beto. Eu quero encerrar aqui, né? Então, nós falamos isso no nosso estudo anterior e da semana passada, e vamos afirmar aqui. Então, o que é a encarnação e as demais encarnações ou reencarnações para o espírito? Para se instruir, para sair da ignorância, né? E cada vez mais adquirindo conhecimento. E aí, sucessivamente, com esse conhecimento, usando esse conhecimento, ele vai desenvolvendo um senso moral e vai avançando para se tornar espírito feliz, né? Espírito puro. Então, a encarnação, reencarnação para o espírito é um castigo, é uma punição? Não. A expiação é para o espírito um castigo? Não. A expiação é um meio para o espírito descondicionar daquilo que ele se colocou, uma imperfeição, um vício, somente isso. Refazer aquilo que ele deixou de fazer, talvez seria essa a definição melhor. Beto. Não, isso explica, por exemplo, num dos encontros aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, que falava-se, né, sobre os laços das comunidades, das assembleias de espíritos, das famílias espirituais, assim como aquelas que se encontram aqui, provisoriamente na carne, desse laço se fortalecer pela reencarnação. Então, aquela teoria de que você vive uma única vez e que isso, de certa maneira, fortaleceria, né? Não fortaleceria, porque por aquela teoria você estaria fadado a um inferno, a um castigo, se você não pudesse fazer tudo que você falou aí agora. Ao contrário, a reencarnação vai fortalecendo, né, os afetos, porque quem não gostava um do outro passa a gostar, não é? Quem não fazia o bem passa a fazer, quem não conhecia passa a conhecer, e é interessante, porque numa única vida, se eu quiser estudar uma única matéria, eu posso me tornar doutor nela, mas às vezes não saber
fritar um ovo na cozinha. Então, acho que isso é importante a gente pensar. Quero agradecer a Deus, aos bons espíritos, devolver para você fazer o encerramento, como de costume, aí para nós. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. É isso aí. Progresso é lei, ninguém vai conseguir se subtrair, né? Se não vai, como aquele ditado, né? Um ditado que é tão falado, né, no movimento espírita, se não é pelo amor, vai pela dor. Então, né, o conhecimento, a busca do conhecimento, quando o espírito tem essa vontade, ou o ser humano tem essa vontade, é claro que ele vai abreviar essa caminhada, com certeza, isso é fato. Pessoal, fiquem todos com Deus, paz e luz a todos. Nos vemos hoje às 18 horas para o estudo da obra O Céu e o Inferno. E se Deus assim permitir, na próxima terça-feira, ao meio-dia, estaremos juntos novamente para o estudo dessa obra. Fiquem com Deus.